Primeiro editada em inglês, em meados do ano passado, agora em português, edição recente. Sexta é o novo sábado. É a proposta do economista Pedro Maia Gomes para reduzir a semana de trabalho a 4 dias. Vamos ver se isto é viável ou não. Boa noite, Pedro. O Pedro Gomes, não é? Que é um nome de guerra em inglês. Sim, lá não é? fora, Lá Pedro fora. Gomes, aqui em Portugal, Pedro Maia Gomes, muito prazer. Prazer. Logo se vê no final. Mas vamos começar pelo prazer. Posso-lhe oferecer um café? Sim, senhor. Pronto, sim, senhor. Ora bem, apresenta 8 argumentos fundamentais para defender esta sua tese. Como esta entrevista é relativamente curta, eu vou-lhe pedir que escolha um dos temas. Eu sei que são 8, se quiser enuncie os 8, mas um dos temas para desenvolvermos um bocadinho mais. Portanto, se eu tivesse de escolher o mais importante, era o argumento que a semana de trabalho de 4 dias vai aumentar a inovação nas economias. Este eu acho que é o argumento mais importante. O argumento que se calhar fala mais às pessoas será o aumento da produtividade, que a semana de trabalho de 4 dias vai aumentar a produtividade. E então aqui deixo à sua escolha se quer... Então vamos começar pelo primeiro. A Arábia Saudita tem muitos príncipes. Esses príncipes têm uma vida excelente. Alguns têm responsabilidades no Estado, administrativas, em empresas, mas têm imenso tempo livre. Não consta que na Arábia Saudita haja um surto de criatividade extraordinário, quer do ponto de vista científico, literário, técnico. Por que diabo é que acha que a semana de 4 dias vai aumentar a criatividade e não desmesuradamente o consumo? Bem, se nós vamos à história, qual é que é a civilização que foi mais inovadora? Podemos falar da grega, da romana, aquela que distinguiu o ócio do negócio, que tinha a ver com toda uma concepção de mundo em que o trabalho era uma coisa indigna. Aliás, a ideia que se tem de escravatura não corresponde inteiramente à escravatura que havia na altura. Os professores eram escravos, os professores gregos, os romanos falavam gregos entre eles. Portanto, escravatura era o emprego, de certa maneira. O senhor tinha que cuidar dele, não recebia salário, de resto. Claro que depois havia os das galés, como é evidente. E em Esparta, os espartanos dedicavam-se à guerra porque tinham uns zelotas que eram absolutamente oprimidos. Mas Esparta, por exemplo, não era uma sociedade muito criativa. Sim, mas vamos à Grécia, tudo da nossa sociedade ocidental, quase tudo vem da Grécia, e é verdade que na Grécia nem todos eram cidadãos, havia muitos escravos, mas todos os cidadãos eram investigadores. Eles trabalhavam até terem a liberdade financeira, mas a partir daí não queriam trabalhar, não se trabalhava mais, era a norma para acumular riqueza, trabalhava o suficiente para ter o tempo de lazer e um lazer nobre, de acordo com Aristóteles, que era um lazer para o ócio. Que se opunha ao negócio. Sim, que era aquele tempo para deixar a cabeça passear. E quando se lê Aristóteles, ele fala que as primeiras ciências, a matemática, nasceu no Egito, porque foi a primeira civilização que deu tempo de ócio às classes sacerdotes. E nós vamos ver tudo o que é ciência, a filosofia, a arquitetura, invenções práticas, a matemática, tudo vem dos gregos porque eles tinham tempo de ócio. Depois, os romanos já eram um bocadinho diferente, porque era o tempo de ócio mais para entretenimento, as corridas, os gladiadores. E depois, nos últimos séculos, nós temos esta visão que o lazer é perverso e que nós estamos bem a trabalhar é que contribuímos para a sociedade, a trabalhar é que contribuímos para a economia e que o tempo de lazer é tempo morto. Mas, quando nós vamos ver nos últimos 3 séculos, muita da inovação veio dessa classe que falava classe de lazer, falava na Arábia Saudita, mas o Darwin, se vamos ler o Bertrand Russell, ele falava... Cada um usa os exemplos que quiser. Sim, exatamente, mas podemos falar em termos filosóficos, portanto, há uma visão que o lazer, uma concepção da filosofia que o lazer não é... não traz um valor, gera inovação, gera conhecimento,
e é um contributo para a sociedade, vem do tempo de lazer. Há outra visão que diz que o contributo para a sociedade vem do tempo de trabalho. Mas o que eu acho que é mais interessante, podemos falar da concepção filosófica, mas o que eu acho mais interessante é vermos casos concretos de empresas, de inventores, de escritores, de artistas que trabalhavam 5 ou 6 dias por semana porque tinham de trabalhar para ganhar, para viver, mas foram reconhecidos e os contributos que eles fizeram para a sociedade e para a economia vieram daquilo que eles fizeram no tempo de lazer. Em alguns casos, deixa-me dar, por exemplo, o exemplo da escrita. Olha, que é o caso da escrita. Exato. De alguém que escreveu este livro. O Pedro escreveu este livro profissionalmente, ou seja, estava a dar aulas de economia, não me quer meter na sua vida, mas estava a dar aulas de economia, mesmo tivesse escrito o livro nos seus tempos livres, isto era entendido como uma tarefa profissional no contexto da sua profissão. Ou seja, é verdade, existem pessoas que são amanuenses ou operários e depois nas horas vagas tocam música ou escrevem. O Saramago começou até se tornar profissional e dedicar todo o seu tempo à escrita. Isto era quase... isto quase que põe em causa um pouco a economia e a economia como ciência, em que se extraem os exemplos que se querem. A partir do romantismo, as artes passaram a ser uma profissão. Ou seja, de facto, essa ideia do lazer, a ideia de que o lazer é tempo perdido, está completamente errada e aí estamos de acordo. Estamos de acordo. Pronto, ao menos nisso. Vamos ver, se calhar vamos ter agora, mais pontos de... que o lazer em si é a disponibilidade para a criatividade, ela também surge nas obrigações, no ter que cumprir objetivos. Os cientistas da NASA não têm lazer, estão ali... Pelo contrário, é a ausência de lazer em algumas profissões. As profissões são tão interessantes e tão criativas que nem há lazer, só se faz aquilo. Ser escritor, o escritor não tem um segundo de lazer, só escreve. Portanto, não é alguém que escreve 4 dias por semana e folga 3 para fazer outra coisa. A maior parte dos criadores dedicam-se, o Picasso, não é? Que não fazia mais nada se não pintar, dedicam-se inteiramente à criação. Para quem é operário, isto parece uma forma de lazer, mas para quem é pintor, isto não é lazer nenhum, é 24 horas por dia a fazer aquilo. Sim. Então, deixe-me só primeiro dizer, este livro não é um livro académico. E eu escrevi-o, sobretudo, ao fim de semana e durante as férias e à noite. Não é um livro académico, não foi publicado por uma editora académica. Aliás, os meus amigos, companheiros economistas, não escrevem muitos livros, escrevem mais artigos. Era uma conversa que ia pano para mangas. Dava muito. Parabéns por ter escrito um livro. E eu decidi escrever para saltar os economistas. É um livro sobre economia, que é a minha paixão, é aquilo que eu gosto de fazer, mas escrito para uma audiência mais geral possível, para também divulgar a economia. E tive amigos meus que me disseram que era, em inglês, too much hand-waving. Era demasiado abstrato para ser economista, ou não rigoroso o suficiente porque não tinha equações ou não tinha muitos números. Deixe-me eu desmentir os seus amigos. Eu que não percebo nada de economia, li o livro e entendi. Nesse aspecto, era esse o meu objetivo. Mas eu estou numa posição ótima para poder fazer esse elogio ao livro. Isso para dizer que não foi um trabalho académico, foi algo que eu fiz e que fiz no meu tempo livre. Está relacionado, é difícil dissociar. A minha esposa também, é difícil dissociar se foi... porque é sobre economia, é sobre aquilo que eu faço todos os dias, mas também o formato, a metodologia é muito diferente daquilo que Ou seja, não teve tempo nenhum de lazer, passou o tempo todo a pensar nisto. Sim, passei, mas... Aliás, conta no livro uma anedota que os seus amigos, eu defendo as semanas 4 dias, mas passa 6 a pensar no livro. Sim, passei 6 dias a escrever o livro sobre a semana de 4 dias. A segunda razão diz que é
um aumento de produção. Mas antes, sim, se permite, porque acabámos por não falar dos exemplos concretos. Deixe-me dar... falámos dos escritores, dos artistas, porque isso gera inovação. Criar coisas novas aparece muito nessas áreas, mas o que interessa bastante aos economistas e a políticos e a sociedade em geral é empresas. Vou dar o caso do Henry Ford, que está muito presente no livro em várias dimensões. Henry Ford, que é considerado pela Forbes o maior empresário seguramente do século XX, e ele não nasceu de uma família rica, nasceu de uma família de agricultores e era apaixonado por carros e era muito, muito inteligente, mas tinha até um trabalho e trabalhava 6 dias por semana numa fábrica do Thomas Edison e ao longo de 3 anos a trabalhar todas as noites e todo o sábado à noite a construir o primeiro carro com motor de combustão interna. Portanto, ele tornou-se no Henry Ford, não pelo que fazia no trabalho, mas pelo que fazia no tempo de lazer. E foi esse tempo de lazer que trouxe uma contribuição enorme para a economia americana. Mais atualmente, o Einstein, que trabalhava também nas patentes, não está no livro, mas é um caso clássico. Mais atualmente, a Apple, o Steve Jobs não tinha um emprego, era assim um espírito mais livre, mas o seu companheiro Steve Wozniak trabalhava para a HP até um ano depois de terem construído o primeiro Macintosh. Portanto, isto é inovação, criaram novos produtos, criaram empresas, o Instagram também nasceu assim, só para dizer os casos mais recentes, mas ao longo do século XX e agora no início do século XXI existem muitos casos dessa inovação, e às vezes é uma inovação pequena. Inovação é inovação, e depois pode ter um impacto grande ou um impacto pequeno, mas o que é importante para o capitalismo move-se e é bem sucedido e funciona para todos quando há inovação. Essa é a chave do crescimento, e quando nós falamos no discurso público de onde é que vem a inovação, de onde é que vem... os economistas pensam que é nas grandes multinacionais, nos departamentos de investigação e desenvolvimento. É assim que os economistas típicos, mainstream pensam na inovação. Portanto, subsidiamos a inovação, temos a FCT aqui em Portugal, e muito bem, as parcerias da universidade com as empresas, mas há outra forma de inovação, e um Prémio Nobel da Economia, Edmund Phelps, escreveu um livro chamado Grassroots Innovation, portanto a inovação vinda de base. E o que ele acha é que a inovação não é tanto dos cientistas em departamentos de investigação e desenvolvimento, também é das universidades, mas é também das pessoas normais, como eu, como José, que tentam inovar ou no trabalho que fazem, ou tendo uma ideia, abrindo uma empresa. E a chave dessa inovação de base, eu acho que é o tempo de lazer. Bom, estamos a falar dos unicórnios, não é? Ou seja, alguém que tem uma ideia, mas para cada unicórnio vivo, que depois vai ser comprado por uma grande empresa. Sim. Há quantos unicórnios mortos? Ou seja, qual é a taxa de insucesso para cada Cristiano Ronaldo? Quantos milhares e milhares de jovens não chegam lá? Estou a fazer uma analogia que não tem nada a ver com o que está a dizer, mas tem a ver com uma triagem muito, muito fina até... Mas isso quer dizer que não precisamos de muitos casos para ter um grande impacto na economia. E a questão é, ao dar mais tempo, vai haver... Não precisamos de que toda a gente inove, não precisamos que toda a gente abra uma empresa, mas as pessoas que têm aquela ideia, mas simplesmente não têm o tempo, eu acredito que essa limitação de tempo que existe, que se reflete em muitas dimensões, também se reflete nesta. E ao dar mais tempo, não precisamos que toda a gente se torne empresário, não precisamos que toda a gente tenha uma ideia, precisamos apenas de uma franja muito pequenina, porque muitas vezes são depois essas que têm um grande impacto na sociedade e na economia. Diz também, que é um dos seus argumentos, que aliás enunciou aqui, por isso é que eu estou a pegar nele, que reduzir o tempo de trabalho aumenta a produtividade. Não é? Sim.
Eu já vou objetar a isso com as suas próprias palavras, mas faça favor de desenvolver esse argumento porque tem um lado muito interessante, é contraintuitivo. Sim. E, sobretudo, já agora no seu desenvolvimento, quem sou eu para lhe estar a limitar o discurso, falo também daquela ideia da semana dos 35 horas, reduzir o tempo de trabalho, que é o que se chama work sharing, e da falácia que isso é, no seu ponto de vista. Sim, já são dois... Então, esqueça o segundo, falo só do primeiro. Então, do primeiro, a produtividade. Esse é o argumento que é mais discutido. Será que conseguimos fazer o mesmo a trabalhar menos horas? E, de facto, parece muito contraintuitivo e lá está a primeira visão dos economistas que dizem que não. Que é impossível. Mas então vamos detalhar bem, temos de primeiro explicar a produtividade. Existe a produtividade por hora e a produtividade por hora multiplicado pelo número de horas dá a produção total de um trabalhador. O que eu digo é que a produtividade por hora aumenta e em muitos casos aumenta tanto que de facto compensa e, portanto, produzimos o mesmo. Agora, não sou eu que o digo, são as empresas... Mas espera aí, porquê que aumenta, se diminuiu a produtividade? O que é que faz com que a produtividade por hora aumente? Primeiro, não sou eu que digo, são as empresas que têm experimentado a semana de trabalho de 4 dias como prática de gestão, que escolhem, organizam a produção, que verificam isso. Então, de onde é que vêm os ganhos? Nós pensamos sempre, trabalhar mais um bocadinho... Aquela sexta-feira já não estamos cansados, cometemos erros, temos de repetir mais vezes os takes e estamos mais cansados. Isso é porque eu falhei uma série de takes antes de começar o programa, portanto, enfio a carapuça. Mas, portanto, fazemos sempre qualquer coisa mais, não é? Portanto, percebemos que estamos mais cansados, mas fazemos sempre qualquer coisa. Agora, qual é que é o problema com esta visão? Primeiro, quando nós descansamos mais, podemos trabalhar mais intensivamente nos outros dias, trabalhamos melhor. É quando estamos cansados que fazemos muitos erros e problemas, e os erros no processo de produção são muito caros. E o que as empresas verificam é que os trabalhadores cometem menos erros. E vamos dissecar bem o que é que... Erros, por exemplo, numa fábrica, o que é que geram? Produtos defeituosos. Numa fábrica de calçado, numa fábrica têxtil, enganaram-se num ponto, é um artigo que, em vez de ser vendido, uma camisa, em vez de ser vendida por 100 euros em Londres, ou um sapato vendido a 500 euros em Paris, que vai ser vendido na feira de espinho a 5 euros, e, portanto, todo o material que vai para o lixo. Dou-lhe um exemplo de uma fábrica de agulhas industriais em Arcozelo, onde trabalha o irmão do meu cunhado, que durante a pandemia passaram a trabalhar 4 dias por semana, entraram em layoff, portanto tiveram uma parte do salário compensada pelo Estado, e uma das grandes estatísticas que eles têm, um dos grandes elementos na produção é a questão das peças defeituosas, que naquele caso vai ou para a sucata ou têm de ser refeitas. E durante aqueles poucos meses que trabalharam 4 dias, o número de peças defeituosas caiu tanto que basicamente os alvos anuais estavam praticamente garantidos. Os erros de produção têm nas fábricas, também têm erros piores. Por exemplo, Chernobyl ou o derrame de óleo de Exxon Valdez teve numa origem problemas de falta de sono dos trabalhadores. E também os erros, por exemplo, que levaram a Boeing, o avião da Boeing a cair e ter de ser todos recolhidos. Quais são os custos que isto tiveram? Quais são os custos dos erros da negligência médica? Que os erros médicos muitas vezes não é por maus profissionais, é porque têm profissionais esgotados, é quando se comete mais erros. É quando se está mais cansado que há mais... Os condutores têm mais acidentes e, portanto, tudo isto... os trabalhadores ao estarem mais descansados ou cometerem menos erros, reduz os custos para a empresa e isto são aumentos de produtividade. Então, deixa-me pôr-lhe aí 2 objeções. Então, sim. O seu cunhado trabalha numa fábrica de agulhas, aquelas agulhas... O irmão do meu cunhado, agulhas mas industriais, portanto, são várias.
É precisamente nesse tipo de trabalho que para evitar o erro humano, porque errar é humano, os humanos têm esta tendência terrível para cometer erros, que se automatiza o trabalho. Portanto, eu presumo, não quero, eu costumo dizer a brincar que a economia tem mais a ver com a astrologia do que com a astronomia. Mas agora vou ser um bocado contrariar isto. Eu presumo que todo o trabalho manual num futuro relativamente breve será automatizado para evitar esse erro. Esta é a minha primeira objeção. A segunda tem a ver com uma questão sociológica muito bizarra que acontece em Portugal, que é o facto de ser um dos países em que há mais horas de trabalho e menos produtividade. É por falta de lazer que há baixa produtividade? Ou é porque a cultura das empresas, de facto, e usou o exemplo da sua mulher no cabeleireiro, em que a cabeleireira produz menos porque, na verdade, conversa muito com as clientes, mas se calhar se não conversasse tanto com as clientes, não tinha clientes. Não, então vamos, porque há outros elementos da questão. Mas há ainda mais uma questão mais. Sim, mas então vamos. Mais lata, mas vamos nestas. Há outras. Mas vamos pensar. No domingo eu fui à televisão, era ao fim da noite, então fui de táxi. E cá está outra vez. Então, fui de táxi. E o taxista, os dois taxistas que me levou e depois me trouxe, tinham a mesma história. 70 anos. A trabalhar 7 dias por semana, já com reforma, mas tinha de trabalhar 7 dias por semana e estava a trabalhar 12 a 14 horas por dia. O segundo disse, bem, não é bem trabalhar, eu estou disponível para trabalhar. O que é que acontece? Eles, naquele domingo, vão para a praça de táxis, ficam lá 2 horas porque há uma fila de 10 táxis para levar as pessoas. E ficam 2 horas à espera, fazem 50 euros durante o dia. Imagino o que era se decidissem todos os taxistas trabalhar apenas 7 horas em vez de 14. Eles iam para a praça de táxi, em vez de estar 10 táxis à espera, estavam 5. As pessoas faziam o que queriam apanhar táxi, iam apanhar um táxi. No total faziam exatamente as mesmas viagens, mas tinham trabalhado metade do tempo. Isso quer dizer que a produtividade tinha aumentado ou tinha duplicado. Eu ouvi usar esse argumento e desculpe. Eles não sabem quando é que vem o cliente, that's the point. Eles não sabem quando é que... Eles estão à espera de um cliente, não sabem quando vem. Se eles soubessem as horas e pudessem determinar... tem 5 clientes por dia. Se pudessem organizar a chegada do cliente, trabalhavam eles estão à espera de uma praça de táxi e eles sabem que quando chegam estão 10 táxis lá à espera. Se agora eu cheguei no aeroporto, então... Muitos. Todos à espera do cliente que os leva a Cascais. Exatamente. E repare, isso não é o facto de eles todos quererem trabalhar mais, não está a gerar mais clientes. O facto de eles todos trabalharem muito só significa que vão ter de esperar o dobro do tempo, não está a gerar mais clientes. Se não há clientes, a produtividade vai ser baixa. Num restaurante, o restaurante. Diga. Eu prometi-me interromper. O melhor empregado de mesa, o melhor chefe, se o restaurante não tem clientes, qual é a produtividade? É baixa, porque não venderam nada. Se um restaurante cheio, a produtividade é alta. Portanto, um hotel, a mesma coisa, o cinema, a mesma coisa, o teatro, a mesma coisa. Portanto, não é relacionado não é necessariamente relacionado com o trabalhador. Se não há clientes, não vai haver... a produtividade vai ser baixa, porque está lá as máquinas, estão lá os trabalhadores. Deixa-me voltar ao taxista. Eu sou um taxista, estou no aeroporto numa fila com 20 pessoas à minha frente e está-me a dizer, se não estivessem lá todos à espera, esperariam menos tempo, certo? Sim. Mas se não tivessem todos, se eu não estiver lá, perco o meu lugar. E mais, tenho que contar que todos ficam em casa, mas então se todos ficam em casa, espera aí, sou eu esperto, vou eu lá chegar e fico, e em vez de ficar em 20º, fico em segundo, que os outros palermos ficaram em casa. Exatamente, mas isso tem um nome em economia, chama-se dilema do prisioneiro, é um caso de problemas de coordenação. Ou seja, se todos coordenassem, cada um trabalhar metade do tempo, todos iam receber o mesmo, em média, mas há sempre um incentivo individual a ficar um bocadinho mais. E como todos têm esse incentivo individual, todos acabam por trabalhar mais, não estão a criar mais viagens para todos os taxistas, e isto é um problema clássico estudado em economia, em que a solução tem de partir de cima para baixo.
tem de partir de um Estado ou de uma associação Já lá que vamos. possa... Em relação aos restaurantes, já agora dou-lhe um exemplo curioso. Um dos problemas dos restaurantes, sobretudo dos restaurantes topo, é o no-show, é o cliente que marca a mesa e depois não aparece. E tiveram um trabalho doido a contar com 50 clientes e depois só trabalharam para 45, por exemplo, que é uma mesa de 5 que não apareceu. Aquele senhor que tinha o restaurante mais famoso do mundo abriu depois um muito interessante, com um sistema extremamente interessante chamado Tickets. E decidiu, o restaurante vai ser como uma peça de teatro. As pessoas compram um bilhete para ir ao restaurante. E ele assim, porque as pessoas tiveram que gastar o dinheiro quando compravam o bilhete. Já tinha o dinheiro garantido, tinha as horas a que as pessoas podiam ir garantidas e conseguiu aí coordenar toda a produção, em vez de estar de porta aberta à espera que entrassem. Sim. Pronto, mas nem todos os restaurantes podem fazer isso. Pode fazer um restaurante muito famoso porque há mais pessoas a querer ir do que horários para servir. Se fosse eu a abrir um restaurante com isto, não ia lá ninguém, sabem lá que é o Zé Navarro cozinhar. Sim. Por Mas acaso então- até cozinho bem, mas isso é outra história. Então, provavelmente gosto de cozinhar, também cozinho, sou eu que cozinho em casa, mas então deixe-me dar outro exemplo de um restaurante, dois. Um em Espanha, de uma cadeia de restaurantes em Madrid, La Fracachella, de uma empresária pioneira da Semana de Trabalho de 4 dias em Espanha, chamada Maria Alvarez, que implementou a Semana de Trabalho de 4 dias para todos os funcionários, sem corte no salário. E o que é que ela fez? Fez algumas mudanças. A principal, aquela mesmo importante, foi os clientes passaram a pedir por WhatsApp. E o que é que isto fez? Fez que o empregado de mesa não tinha, em vez de ir 5 vezes, aquela primeira vez onde vai e fica à espera que se decidam qual é o vinho que quer e qual é o prato que quer, não tinha, portanto, evitou uma das viagens e isto são aumentos de produtividade. Agora, pode perguntar, porquê é que não fazem todos isso, mesmo com uma semana de trabalho de 5 dias? É que esta primeira deslocação do empregado de mesa à mesa é um bocado aquele tempo de descanso dentro do trabalho. Ou seja, não tem de levar pratos, não tem de estar concentrado, vai só lá e está à espera. É aquele momento de pausa que permite continuar. E, ao eliminar isto, tornou o trabalho mais intensivo. Mas isto são ganhos de produtividade, mas descansam depois 3 dias. Eu, como cliente, quero ser atendido por uma pessoa. Ou seja, não estou propriamente no McDonald's, passa publicidade, onde vou lá, marco o menu e só vou receber. Quero ser atendido por uma pessoa que sorri para mim, que me dá conselhos, que me explica os pratos, o sommelier que vem com vários vinhos. Sim, mas quanto então mais aí caro vai a for, outro, mais eu quero. Sim, mas então aí vai a outro tipo de restaurantes em que o peso da massa salarial é muito mais baixo e, portanto, pode financiar. Há muitos restaurantes, aliás, os restaurantes que têm implementado a semana de trabalho de 4 dias, Michelin em Inglaterra, 2 chefes, Seth Barnes e um Paul Kitchen, que passaram a ter o restaurante aberto a estrela Michelin 4 dias, exatamente porque a pressão numa cozinha num destes restaurantes é enorme. É brutal. E a originalidade é o que define. E nesses restaurantes, eles o que viram é vamos todos descansar mais e alguns restaurantes só estavam abertos os 4 dias, portanto, os dias mais que é de quinta a domingo, porque está aberto à terça-feira. Os trabalhadores mais cansados e o que eles ganhavam à terça-feira não é comparado com o que se ganha no sábado. E os preços subiram no restaurante ou mantiveram-se? Não mantiveram. Exatamente, porque já é outro nível. Sim, já é outro nível. Portanto, eu de pagar 300 ou 350 por uma refeição. Exatamente, porque repare, nestes restaurantes, na maior parte dos restaurantes, apenas 20, 30% dos custos são custos com mão de obra. O resto é comida, etc. E, portanto, mesmo que tenha de contratar mais pessoas, o aumento no preço não é assim, não é por isso que vai deixar de ir ao restaurante. Eu não vou falar aqui de uma coisa que mais gostava, porque fomos por este caminho, mas diz que aumenta o investimento e depois eu acho que desmente tudo na página 94, porque, na verdade, faça favor, porque diz assim, isto vai permitir distinguir os bons managers dos maus, porque os bons
vão aumentar os preços. Não, os maus? Os maus, desculpe, os maus vão aumentar os preços, vai ficar tudo na mesma. Os bons vão criar novos padrões de trabalho, vão fazer um investimento maior. Ou seja, isto funciona se eu fizer um investimento para que funcione. Ora, em Portugal, já estamos todos com a corda na garganta. Os bancos não emprestam dinheiro, como o ouvi dizer no outro dia. Ainda querem que eu invista mais para trabalhar menos? Mas aqui o investir é um investimento, eu quando falo, é como um investimento, no sentido de que tem de se fazer um reajuste da forma como se trabalha. Pode envolver comprar mais máquinas, mas é sobretudo um processo de reestruturação. Lá está, quando a Maria Alvarez disse passa-se a pedir por WhatsApp, não foi um investimento assim, palpável. Mas a ideia é que nós podemos pensar que todas as empresas vão aproveitar todas as oportunidades e estão atentas a toda a nova tecnologia para melhorar o negócio. Mas isto, na verdade, não acontece. Por exemplo, o trabalhar de casa já estava provado há muitos anos por economistas que funcionava, que as pessoas até trabalhavam um bocadinho mais horas porque aquele tempo de trabalho, casa-trabalho, passavam a trabalhar mais, tornava mais produtivo. E isto estava provado, mas nunca foi adotado por empresas, não só em Portugal, mas também lá fora, porque havia uma desconfiança de uma coisa nova. E então muitas empresas não estão abertas a grandes mudanças. E é a mesma coisa com a semana de trabalho de 4 dias. Parece desconfiança, gera assim uma desconfiança. Portanto, é por isso que há aquela barreira das empresas em sequer pensarem no assunto. A sequer ouvirem falar do assunto, pelo menos quando ouvimos o presidente da CIP, António Saraiva, parece que foge da semana de trabalho de 4 dias, da ideia, como do diabo da cruz. Não cito pessoas aqui que depois não se podem defender. Não, mas não é. Mas houve outra pessoa. Aliás, tenho muita consideração, acho que isto é. Houve outra pessoa pela qual o Pedro ainda tem mais consideração, que disse que nunca entra nas conversas do Pedro com o seu pai e que diz uma coisa referida na página 124, que foi a sua mãe. A sua mãe disse, isso não serve para a função pública, porque a sua mãe é professora, não é? Foi. Portanto, professora numa escola. Ninguém será mais respeitável com a sua mãe e este argumento é poderosíssimo, que aliás obriga o Pedro a escrever um capítulo inteiro sobre como é que isto se aplica na função pública. O que me deixou a pensar, qualquer medida, sobretudo que venha de cima, que crie 2 países em termos de registro de trabalho, os funcionários públicos e os outros, diz o Pedro que isto é para, no fundo, criar uma coesão social, nada poderia criar maior disrupção social. Não, mas eu digo, isto é muito importante. Eu juntei aqui mata de coisas na pergunta. Há muito, neste movimento internacional da Semana de Trabalho de 4 dias, há uma das áreas que acha que é uma boa ideia implementar primeiro no setor público e depois esperar que o setor privado vá atrás. E eu acho isto um erro tremendo, exatamente pelo que disse. Porque vai dividir a sociedade entre as pessoas que trabalham no setor público e os privados e cria aquela narrativa dos funcionários públicos preguiçosos que trabalham só 35 horas ou agora... ou trabalham 4 dias, e os do setor privado, que são trabalhadores a sério. E então eu acho que isso é um dos erros maiores. Não pode começar no setor público só. Seria um erro exatamente porque dividia a sociedade mais do que se unia neste desígnio de tentar fazer esta mudança na estrutura, na forma como organizamos o trabalho. Portanto, aí estamos completamente, acho que estamos de acordo. Eu falo mais no final do capítulo sobre o setor público, que não deve começar no setor público. Sim, mas o setor público, como sabem, é aquele que tem mais poder reivindicativo em termos sindicais. Portanto, mal o outro setor começa a trabalhar 4 dias por semana, o público vai exigir o mesmo. Não, o que tem de ser, agora passamos numa fase de uma discussão diferente, que não é tanto porque é que devemos ter a semana de 4 dias, porque é que é uma melhor forma de organizar a economia no século XXI, mas como é que podemos implementar.
E quais são os caminhos? Há vários caminhos, e o que eu digo é que temos de dar tempo. Portanto, a passagem de 5 para 4 dias não é de um dia para o outro, não vai ser nos primeiros 100 dias de um governo. Isso é o terceiro argumento que eu ouço. Tem de ser um processo longo, e eu, quando escrevi o livro, porque estava direcionado mais para economias como os Estados Unidos ou como a Alemanha, falo em 4 a 6 anos, para dar tempo para uma mudança que não vai ser para toda a gente à partida, mas para a maioria das pessoas eu acho que podia ser alcançável em 4, 6 anos. A partir daí pode demorar mais uma década até toda a economia... Deixa-me contar-lhe uma pequena anedota verídica, porque é genérica, mas é verídica. Quando se tem 4 anos para se mudar um procedimento, o que acontece infalivelmente é que estamos 3 anos e meio a encanar a perna à rã, tentamos mudar nos últimos 6 meses para constatar que precisamos de mais 6 meses para fazer a mudança. Nunca falha. Pode ser, mas aqui o importante é a mudança da expectativa, é mudar as expectativas, é fazer disto, eu digo que não pode ser, não é uma política partidária, portanto não se pode implementar mesmo só vindo de um lado do espectro político ou só pela pressão dos sindicatos, tem de haver um amplo consenso entre sindicatos, empresários, direita e esquerda, e é bastante difícil, pode-me chamar idealista, pode dizer que é irrealizável, pode dizer, mas tem de ser assim, porque é uma mudança tão grande e é uma oportunidade para todos nós mudarmos e todos nós darmos o melhor de nós próprios, quer sejamos trabalhadores, quer sejamos empresários, quer seja o governo, utilizar isto, utilizar esta como um pretexto para todos melhorarmos e sermos melhores naquilo que fazemos. Apenas aflorámos o problema, são 8 argumentos poderosos, bem sustentados, mas obviamente bastante polémicos, que estão defendidos no Sexta é o Novo Sábado. Isto é para continuar em algum dia.